pessoal, tudo bem? Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade em relação ao assunto de primeiro socorro. Porém, eu já falamos aqui em relação a diversos temas em relação ao primeiro socorro. Porém, o que eu quero dizer em relação a esse tema é só isso. O primeiro socorro foram a conotação de quê? Das videoaulas, 3 videoaulas que já foi aplicado em relação a esses assuntos. Porque o assunto não é tão longo, é um pouco pequeno e rápido. Nós já falamos em relação que a conotação do que fazer e o que não fazer. Aí, o que podemos agir de uma maneira com relação à cabeça, do impedimento do movimento da cabeça. E agora vamos falar da conotação do que? Da respiração. O que quer dizer essa conotação da respiração, professor? A conotação da respiração é constatação de que da respiração, então se constata a respiração de o quê? De um paciente, do vítima de acidente de trânsito. Porém, emprega a técnica de ver, sentir e ouvir da seguinte forma. Como é essa seguinte forma? De qual maneira eu posso agir? Podemos fazer da seguinte maneira. Observar os movimentos do que? Do tórax. Quando ouvir os ruídos da respiração dessa vítima. Aí você vai sentir a saída do ar de suas vias aéreas. Aí você está ciente que essa vítima está respirando e iremos fazer uma nova conotação em relação a isso. Viremos e agimos com agilidade para ver que os batimentos cardíacos e hemorrágicos poder se essa vítima ou esse paciente ou essa vítima desse acidente está entrando em estágio de hemorragia. Podemos avaliar de qual maneira, professor? Adulto varia de quê? Olhamos e contamos os batimentos por minuto, que tem uma variação de 50 a 90, entre regras. Porque o coração humano apresenta um ritmo pode ser mais um pouco acelerado, de 60 a 100 batimentos por minuto, dos sinais vitais. Então, será verificado de uma maneira que possa ser. E então iremos para o pulso. O pulso quer dizer o quê? Aí nós iremos verificar no pulso a pressão arterial, os batimentos do pulso e a pressão arterial e também a temperatura dessa paciente ou essa vítima. Porque o pulso da vítima, ele é um dos caminhos mais corretos, mais práticos para se fazer o quê? Uma medição, uma verificação em relação aos seus batimentos por minuto. Mas tudo bem. O pulso deverá ser sentido nas artérias de quê? Radial, usando-se os dedos indicador e médio e anular o polegar. Esse é o correto. Por quê? Porque a pessoa se engana sentindo o seu próprio pulso e não do paciente ou da vítima. Porque o pulso, vou dar um exemplo, os batimentos do ser humano, da vítima, do adulto, etc., é normal, mas é rápido ou lento. Se é forte ou fraco. Tem essas variações, porque uma hora ela pode ser rápido ou pode ser fraco. Esses batimentos, então você tem que ter uma noção e um conhecimento para aplicar essa contagem desses batimentos. Porém, esse também conta o número de batimentos com relação em segundo. Por exemplo, em 30 segundos você tem a multiplicação por 2. Se você conseguir multiplicar em 30 segundos, contar, digamos que 30 segundos, você contar 60 batimentos, então você multiplicou ele por 2, vai dar 1 minuto. Está normal para um adulto. Mas também, se haver uma alteração que você chega a atingir um procedimento de um processo que chega de 60 a 80 batimentos por minuto, então está correto também, porque ele altera. O ser humano tem essa alteração. Tudo bem.
Mas se for uma criança de 1 a 5 anos, esses batimentos vai ser mais rápido e mais. Ele vai ter um batimento de 70 a 110 batimentos por minuto em crianças de 1 ano a 5 anos. E se essa criança tiver de 5 a 12 anos, professor, como é os batimentos dela? Então ela já tem outra variação, porque ele acelerou mais, é mais ágil, mais rápido. Então você tem que ter mais com tranquilidade e ter conhecimento mais um pouco. Ele varia de 65 a 160 batimentos por minuto. Nossa, e o bebê? Se um bebê de 1 ano, aí, meu amigo, ele tem outra variação, porque aí é mais rápido ainda, porque os batimentos de um bebê têm a possibilidade de bater de 150 a 180 batimentos por minuto. Agora, nós iremos trabalhar com o quê? A conotação de verificação de sentir a pressão arterial de um paciente, uma vítima de acidente de trânsito, ela há o quê? Temos que ter a sua hipertensão, que chamamos de pressão alta, porque se a pressão desse paciente ou dessa vítima estiver alta, ela vai estar mais ou menos com aproximadamente 14 por 8. Quando se falamos 14 por 8, aí o problema já é cardiológico. Já está sentindo que essa pessoa já não está tão bem. Por isso, então, milímetros de mercúrio desse paciente já está alto. Pressão baixa. Quando se fala pressão baixa, porque essa pressão ela está com batimentos de 90 a 60, já entrando no choque hemorrágico. De milímetros de mercúrio, então ela já está entrando talvez no choque hemorrágico, então ela está com a pressão baixa. E como eu vou saber, professor, quando uma pressão é normal? Aí é de 12 por 8 milímetros de mercúrio em adultos. E uma criança de 12 a 20, também iremos falar agora de respiração. Uma criança, quando ela de 12 a 20, é a sua respiração por minuto. É normal. Isso, uma criança de 1 a 5 anos, a sua respiração não tem sua variação, é mais baixa, mas ela varia de 5 a 28 respirações por minuto. E uma criança de 5 a 12 anos, ela tem uma respiração mais de 20 a 24 por minuto. E uma bebezinha de 1 ano, ele também respira muito mais, que ele respira de 30 a 70 respiração por minuto. A respiração por minuto, isso é muito importante. Por quê? É através do quê? Das cordas vocais da nosso corpo que nós temos que respirar. Se nós estivermos com nossas vias aéreas elas corrompidas, nós não vamos ter uma respiração normal. Iremos ter problema. Então, pessoal, fazer uma verificação em relação à pressão, batimento cardíaco, respiratório, é muito interessante. Isso, em caso de um acidente com vítima, é bom fazer essas verificações, ter domínio no que faz, principalmente nos batimentos cardíacos, dos pulsos, através do pulso da vítima. Então, pessoal, aqui eu vou encerrando essa aula, esse vídeo aula aqui. Foi um tema interessante, que é o dia a dia do nosso corpo, né? Nosso corpo humano. E nós temos que estar bem ciente desses fatos, porque através de um conhecimento básico desse, você tem e nós temos condições de salvar uma vida e fazer melhor de maneira mais prática, com mais agilidade. Pessoal, aqui é um vídeo aula do CFC Herói Bebê. Gente, eu estou aqui. Você, alunos que estão no processo de habilitação, fazer prova teórica, dá uma atenção na pesquisa minhas aulas, pesquisa o assunto, a que rege esse assunto, a qual é a sua própria habilidade de ter um conhecimento mais forte, mais idêntico da prova que você está fazendo, que você tem mais acesso à questão e à resposta, e fica um aluno mais fácil de você interagir com o seu assunto. E eu estou aqui, o Herói Bebê, um abraço
E qualquer coisa, entre em contato comigo que eu ajudo você. Eu estou aqui para tirar dúvidas. A gente faz vídeo aula, a gente também faz questões, respostas e assim sucessivamente. Obrigado, gente.